e, nomeadamente entre Portugal e o Brasil, há diferenças muito grandes. Há consoantes que para nós são mudas, que nós não lemos, e que faz sentido que as tiremos, mas o Brasil lê-as, por exemplo. E outras que nós lemos, mas no Brasil não. E então aí o acordo permite que se possa escrever das duas maneiras. Mas, atenção, que se possa escrever das duas maneiras, mas geralmente uma preferencialmente em Portugal e países africanos e Timor, porque esses, no geral, adotam a norma que é adotada em Portugal, e no Brasil que se escreva de outra maneira. Não é qualquer um de nós, quando lhe apetece, escrever de uma maneira ou de outra. Não é isso. É, por exemplo, no Brasil pronuncia-se aquela letra, então lê-se aquela letra, deve-se escrever daquela maneira. Em Portugal, por exemplo, não lemos aquela letra, então não a devemos escrever. E daí podermos ter infeccioso ou infeccioso, sector ou setor, facto ou fato. Por exemplo, nós lemos facto, e muita gente diz mesmo facto, mas no Brasil não dizem fato. Por isso, eles escreverão sem C, nós escreveremos com C. Pronto, este tem sido o maior pomo de discórdia em todo este acordo, tem sido esta questão em torno das duplas grafias. Outra coisa que é fundamental, e que nós não temos todos que ir a correr decorar o acordo todo, o acordo ainda é grande, acho que é importante lê-lo. Eu aconselho, nomeadamente professores e provavelmente jornalistas também, quem vai trabalhar com a língua, convém que leia o acordo. Não é monstruosamente grande, não é nada do outro mundo, mas não perde nada em lê-lo. Mas o que o acordo também previa é que para que o acordo pudesse entrar em vigor, tinha que haver ferramentas para ajudar as pessoas a saberem como escrever. A pessoa não é só porque leu mesmo o texto do acordo que sabe escrever as palavras todas. O próprio texto tem exemplos, não tem as palavras todas. Então, como é que vamos saber? O que o acordo previa é que houvesse um vocabulário comum, ou seja, uma listagem de palavras, como devem passar a ser escritas segundo o novo acordo. E isto tem sido o grande problema. O Brasil já fez porque Portugal nunca mais decidiu. O Brasil fez o seu próprio acordo ortográfico, chamado VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. O Brasil fez o seu próprio vocabulário. Em Portugal já vai em 3 e está outro encomendado, está quase a sair outro também pela Universidade de Coimbra. Então já vamos quase em 4. Outro dia dizia o professor Malaca Castelar, que tem sido uma das pessoas que tem estado na proa deste movimento todo, dizia, mas isso não é mau, até é bom, então assim já há muito trabalho, depois é só juntarmos e compormos tudo e fazermos um vocabulário único. Mas pronto, vocabulários é coisa que não falta. E o que é um vocabulário? Então isso, listagens de palavras que nos dizem como é que as palavras devem ser escritas. Estes são gratuitos, estão na internet, para acesso gratuito, acesso livre. Por exemplo, há o do portal da língua portuguesa, que é bastante bom, que pode ser consultado. Eu vou-vos mostrar primeiro aqui à frente, não sei se conseguem ver minimamente, tirei só a imagem, fiz um print screen. Vocês têm aqui em cima uma coisa que os outros todos têm também, que é uma caixa de seleção onde a pessoa escreve a palavra. Começa a escrever a palavra e ao fim das primeiras letras ele começa-nos a apresentar as possibilidades. Pronto, a pessoa quer escrever a palavra, não sabe se tem aquela letra, se não tem, vai escrevendo, ele apresenta todas as palavras que começam daquela maneira e a pessoa vê. Ou então tem uma coisa que os outros não têm, que é listagens. Tem um link, alguns, onde a pessoa procura o vocabulário de mudança e ele aparece por ordem alfabética e abre uma letra de cada vez. E a pessoa depois vai correndo a listagem toda. E a listagem diz-nos o quê? Por exemplo, ortografia antiga em português europeu, ortografia antiga no português do Brasil, ortografia nova. E, eventualmente, notas, por exemplo, algumas é do tipo, na prática a situação não muda, mantém-se como estava. Há dupla grafia, mas em Portugal não convém escrever daquela maneira, por aí fora. É muitíssimo útil e, de facto, convém ter estas ferramentas à mão para as poder usar. O português exato tem um conversor do tipo daquele de caixa também, que se introduz a palavra. O dicionário... Já estou nos conversores, não era isto que eu queria. Era isto, nos vocabulários. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Porta Editora, na Infopédia. O da Filipe Ribeirã, que também funcionam estes 2 por caixa. Pronto, temos estes 3 de momento disponíveis na internet. Qualquer um pode consultar e tirar as dúvidas que tiver lá, sem ter que ir ler o acordo e sem ter que se preocupar mais com isso. Outras ferramentas são os conversores, que eu também há pouco estava a falar com vocês, os conversores que são bastante interessantes, que é, a pessoa tem uma frase, tem um pequeno texto, introduz no computador e ele converte automaticamente as palavras que é necessário alterar. Temos o do Filipe, tem aqui este primeiro link, temos o do português exato também, e depois tem aqui outros recursos que são dicionários online que também permitem ver como é que as palavras se devem escrever com o novo acordo. Pronto. O Porta Editora permite fazer essa pesquisa também pela nova ortografia e aqui no site da Infopédia é a mesma coisa. Outros recursos na internet que eu acho que são também importantes,
Temos o texto do acordo está em vários sítios. No portal da língua portuguesa, acho que é o sítio onde ele está mais acessível, até pela forma da apresentação, é mais fácil. Tem os títulos e a pessoa vai abrindo um a um conforme interessa. Acho que, como a apresentação não é tão maçudo como de repente ver o texto todo, aquilo tudo corrido, quase assusta uma pessoa, este é mais, tem uma forma visualmente mais agradável e que organiza melhor as coisas. E acho que mais tarde ou mais cedo quem trabalha com a língua vai ter de lá ir mesmo. Pronto. O portal da língua portuguesa, em geral, é um site muito bom e que está todo ele preparado com todas as ferramentas necessárias para o acordo. Há o site da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tem algumas coisitas. As ciberdúvidas, tem sempre... Lembram-se como é que funciona as ciberdúvidas, em que tem um banco de dados, uma grande base de dados de perguntas e respostas, e nomeadamente muitas sobre o acordo. E depois uma coisa que eu vos aconselho, parece estranho o professor aconselhar isto, mas aconselho a Wikipédia, a página, ou a entrada, perdão, sobre o Acordo Ortográfico de 1990 é muito boa. É até, não sei, muita gente não se apercebeu disso, que a Wikipédia tem artigos que estão assinalados como de grande qualidade, e este é um deles. São aqueles sempre que virem uma estrelinha dourada no cimo, ao cimo da página, quer dizer que é um dos artigos que foram considerados de qualidade. É muito bom, para já porque está sempre atualizado. Aquilo que eu vos mostrei há pouco do Ministério da Educação, que saiu ontem, hoje já lá estava. Eu própria, quando tenho dúvidas, será que já está implementado na Guiné-Bissau? Quer dizer, não vou à procura nos jornais da Guiné-Bissau, vou diretamente à Wikipédia e fico logo a saber se já está, se não. E depois tem uma grande quantidade de links para todos os textos de jornais onde saiu alguma coisa sobre o acordo. Pronto, é muito grande, e é um artigo bastante grande e bastante bem organizado e muito rico em fontes, por isso é um ótimo recurso. E também explica brevemente as regras também, o que é que muda, o que é que não muda. E depois há muita coisa à venda. Isso aí há dicionários, há livros que explicam, há guias, há etc. Pronto, isso aí está ao vosso critério. Qualquer livraria, FNACs, etc. E se encontram imensa coisa. Muitas editoras têm estado a ganhar muito dinheiro à conta disto. Agora, rapidamente vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, estes são exemplos que estavam num desses livrinhos também, desses guias do acordo ortográfico. Exemplos feitos à medida. Por exemplo, o protecionismo evidenciado pelo sindicato não lhe provocou qualquer reação, mas fê-lo refletir sobre a atual situação dos arquitetos. Uma quantidade de palavras com uma consoante muda si que se juntou aqui e que, para vermos como é que fica depois este pequeno texto, esta frase, depois de retirados essas consoantes mudas e escrevendo as palavras segundo o novo acordo. Pronto, podem ver aqui que elas foram alteradas. Atenção, aqui são muitas porque foi feita de propósito. Esta frase foi feita de propósito para conter as palavras que se queria. Outros exemplos, estes são tirados acho da Wikipédia, que tem lá já estas tabelas. Aqui temos, por exemplo, também foi feito de propósito, obviamente, o atualmente, aspecto, projeção. E depois, como é que essas palavras... Esqueci-me de tirar um sublinhado. Como é que as palavras vão ser alteradas? Tem a vermelho aquelas que são alteradas, em português, e a amarelo mantive para verem aquelas que são objeto de dupla grafia, não em Portugal. Nós, em Portugal, vamos continuar a escrever facto, higiênio, económico, mas que, por exemplo, no Brasil, estes mesmos textos seriam escritos já com facto, gênio, económico. A mesma coisa aqui, tem aqui mais exemplos com direção, norte e sul, que escreviam com maiúscula e passam a escrever-se com minúscula, fim de semana, que tinha hífens e deixa de ter, agosto, que se escrevia com maiúscula e passa a escrever-se com minúscula. E ainda paraquedas, que também perde o acento e perde o hífen. Por acaso, aqui não interessou marcar, mas, por exemplo, a palavra voo, para nós não sofre qualquer alteração, mas no Brasil sofre, porque os brasileiros ainda escreviam com acento circunflexo, um chapelinho, e perde também. Para os brasileiros é uma palavra que também é alterada. E agora só alguns exemplos rápidos para vermos alguns exemplos de como é que isto está a ser implementado nos meios de comunicação. Por exemplo, no jornal Record, temos aqui já foi do ano passado, por exemplo, uma primeira página, em que temos, por exemplo, e esta animação é do professor Luís Cardoso, que isto é uma das contribuições dele, sobre o Di Maria, um jogador espetacular. Isto já saía, eu não consigo ver a data agora, mas foi do início do ano passado, acho que janeiro ou fevereiro do ano passado. Espetacular, já escrito segundo o novo acordo. Aqui mesmo, novamente, outra página do Record, em que temos a seleção. A seleção faz 24 remates, mas só resolve penalti, falso. Entretanto, tirei aqui um texto, está muito pequenino, não é para lerem. Espero que consigam ver as palavras destacadas, que eu aumentei-as e mudei de cor.